A gente vai falar do Gugu, esse assunto que nos assustou, né? Na verdade, com um cara que teve uma vida tão certinha, tão sempre só mostrando as coisas sobre trabalho, a gente não imaginou que depois de perdê-lo abruptamente, ia sair publicamente o que acontece dentro de quatro paredes, dentro de uma família. Nesse domingo, o Fantástico exibiu um vídeo que a Rosemary Mateu, a esposa dele, filmaram um depoimento dela, onde, antes de mais nada, eu achei ela bem abatida. O que deve estar acontecendo com a família do Gugu inteiro, seja a Aparecida Liberato, sejam os filhos dele, que nada, gente, imagina tanto dinheiro juntado a fruto de trabalho para gerar tanto problema. Vamos ver o vídeo que ela mostrou? Aí a gente fala das outras coisas e até da carta dos filhos, que acho que é aí que o bicho pega. Mostra pra gente. Vamos, coloca aí. As pessoas que disserem que nós não éramos uma família, eu gostaria que entendesse que estão cometendo um grave erro. E nós fomos muito felizes durante esses 20 anos. Tivemos, claro, os nossos altos e baixos, como qualquer casal tem. Eu e o Gugu, a quem eu chamava de anjo, nós nos conhecemos ainda muito jovens, em 1983, namoramos um tempo e depois eu fui fazer minha faculdade de medicina. E em torno de 2000, nós nos reencontramos para constituir uma família. Filhos, pai, mãe, esposo, esposa, companheiro, companheira. O Gugu sempre dizia: Rhodes, quando chegar a high school, vamos para os Estados Unidos, vamos criar as crianças lá, nós vamos ser muito felizes. E assim nós viemos para cá. Vivemos os últimos 5 anos muito felizes. Mas tragicamente o Gugu se foi no dia 20 de novembro do ano passado. O que resta é guardar essa lembrança de um homem virtuoso, de um homem íntegro. Quero aproveitar esse vídeo para agradecer a todas as pessoas que estão me apoiando durante essas últimas semanas. Beijos, fiquem com Deus. Esse vídeo foi exibido pelo Fantástico e aí, durante a exibição, outros profissionais acabaram falando sobre o assunto. Inclusive o João Ricardo Brandão Aguirre, que falava sobre o que caracteriza uma união estável, que é o que a Rose quer. Ela quer o reconhecimento de uma união estável. Então eu até anotei aqui, uma relação duradoura, pública, contínua e com o objetivo de construir uma família. A gente via tudo isso na relação dela com o Gugu, pelo que era exposto ali em capas de revistas e tudo mais. E aí tem um outro trecho que ele coloca, que é: a filiação não comprova nada. Ou seja, quando a gente lê aquele contrato que vazou semana passada, a gente vê que tinha um acordo entre eles, em que ficava muito claro, pelo menos quando eu li, acho que você também, de que a única relação entre eles era como pais das crianças. Então não tinha uma relação homem e mulher. E aí é quando ele fala: a filiação não comprova nada. Então acho que a justiça de fato vai ter que analisar direitinho, ver como eles entendem isso, porque diante daquele contrato eu acho que fica claro que a filiação não comprova nada e de fato eles não tinham nada. Eu volto naquele negócio igual do que a Márcia falou, do que a gente pensa. Gente, já estava tudo combinado. Já tinha feito um contrato. E no contrato ainda está escrito lá falando que ele vai arcar com todo o custo, tipo, da vida da família. Desde casa, aluguel, supermercado, carro, transporte, escola, curso, parará e tal. Só! Tudo acontece, vai. Daqui a pouquinho a gente vai continuar no assunto do Gugu, inclusive falando, porque a Rose gravou esse vídeo e teve depois uma carta. Que os filhos, o que a gente nunca esperou, os filhos são saídos da adolescência. A carta que os filhos mandaram, tá? E foi uma carta pública, já foi lida, passou lá, mas eu imagino que vocês não tenham visto ainda e achamos que vocês vão adorar saber. Como você estava dizendo, por conta desse vídeo que a gente acabou de exibir para vocês, da Rose, os filhos do Gugu se viram na obrigação de se pronunciar através de seus advogados e mandaram essa carta que eu vou ler para vocês agora aqui, ó. Os filhos de Gugu Liberato, por seus advogados em respeito à memória de seu pai e à vista das últimas declarações postadas na mídia pela defesa de sua mãe, esclarecem que não esperavam e não pactuam deste espetáculo que pretende transformar a mentira em verdade, para desvirtuar os legítimos desejos de seu pai e principalmente a realidade por todos eles vivenciada. Expressam o seu respeito à mãe, mas entendem que ela deveria estar ao lado deles, não contra. Entendem ainda que a mãe foi envolvida numa teia, mas acreditam que mais cedo ou mais tarde ela deixará de ser influenciada por pessoas que querem dela se aproveitar, induzindo-a a negar os fatos, a se expor pessoalmente em situação vulnerável para impressionar desavisados.
A ninguém é dado o direito de desrespeitar a pessoa do nosso pai ou distorcer a vida por nós levada ao longo de sua existência. Temos muito orgulho da conduta de nosso pai e de tudo que ele construiu. Seguiremos em frente sem ele, mas dentro dos nossos ensinamentos. Essas foram as palavras aí do João Augusto, da Marina e da Sofia, através dos advogados, diante desse vídeo que foi exibido pelo Fantástico no domingo, onde a Rosemiriam acaba falando da relação dela com o Gugu. Isso aí vai ficando... A gente trata de celebridade. Então, nós temos que falar isso. Nós estamos falando de um assunto do Gugu, uma das maiores celebridades da história da televisão brasileira. Tá nos livros da história da TV brasileira. Mas enquanto isso não tiver fim, vai ficar repercutindo em tudo. Não é só nos programas que tratam de celebridade. São nos jornais, nos programas que são revistas eletrônicas do tipo Um Fantástico. E nisso, a vida de 3 jovens vai sendo mexida, a da esposa, a da mãe de 92 anos, do resto da família. E lembramos que a gente está numa época digital. Pro resto da vida, esse trem tá aí. E dá alma do Fala rapaz. tudo. E dá alma do rapaz. Vocês estão esquecendo que ele tá vivo? O Gugu tá vivo, minha gente. Isso que eu acho engraçado. Tudo bem, o que eu acho é pra falar, né? Por tá favor, na minha hora? Fala. Tá. Espiritualmente falando, eu já acabei de falar que tá péssimo pra ele. Número 1. Número 2, lei é lei. Vamos falar de lei? Que seja feita a vontade da lei. Ele não assinou? Ela não teve 9 anos para reclamar? Ai, Márcia, você é contra as mulheres. Eu não sou contra a mulher, rapaz. Ao contrário. Tá aqui trabalhando todo dia. Eu sou mulher de 67 anos, sou a favor das mulheres. Mas ela assinou um papel. Tive 9 anos para reclamar, vai reclamar agora depois que o homem desencarnou? E daí? O homem morreu junto com ela, por que ela não reclamou lá? Tá bom. Aí, depois do papel, o homem fez lá, o homem que gerenciou a vida dele, que não tinha um pepino, fez lá, como que chama aquilo? Inventário? O testamento. O testamento. Ele não pode ter o direito de querer dar o dinheiro dele para quem ele quer nessa vida, já que sustentou todo mundo. Será que não é dado ao ser humano fazer o testamento? Eu tô fora de mim, hein? Aí o homem morre e vem essa confusão de botar até uma mãe de 92 anos na televisão. Aí vem a moça na televisão por causa de dinheiro. Pum. Eles estão ricos. Não, lembrando aí que ele deu uma casa para ela avaliada em 4 quanto a 6 que ele milhões. deu, gente? Mas tá todo mundo rico. Seja feita a vontade da lei. E se ela for por lei bem legal, parabéns. Agora, o que estão fazendo com o Gugu, poxa vida, sai coisas horrorosas a respeito do Gugu. Isso, gente, o cara foi limpo a vida inteira, agora estão fazendo tanta coisa com o nome dele. As crianças, filhos dessa moça, fizeram uma carta contra a mãe. Olha o karma que essa mulher está criando. E nós aqui falando disso. Então, respeito ao Gugu, sabe? Vamos fazer um salmo, todos nós, o que eu acho na parte espiritual. Lei é lei, que ela ganhe se for direito dela e que ela perca se for para perder. Essa é a lei. Mas existe uma lei, tá? A de Deus. Se eu tenho meu dinheiro, eu não posso deixar para quem eu quero, então o que eu estou fazendo aqui na Terra? Se tem um contrato assinado, poxa, o dinheiro é meu. Eu dou para quem eu quiser. E se eu escrevi e todo mundo viu e ninguém abriu a boca, eu faço. É de direito. E Deus está vendo tudo. Começarem a falar mal de mim depois de morto. Que situação fica essa alma? A vida continua. Então, Salmo 90 é o que eu peço. Salmo 90 para a alma do Gugu. Todos vocês hoje. Eu acho que a gente tem que pedir. Porque a vida continua. E se ele tiver acesso... Acho que ainda não, mas se ele tiver, vamos supor, que tem um acesso, às vezes tem. Atrapalha o cara. Imagina se apertar um botão, ter um plasma imenso e ver o que está acontecendo aqui. Ah, pelo amor de Deus. Ver uma mãe desesperada, uma irmã desesperada, um filho brigar com a própria mãe, as crianças. Sabe? Não tem paz, a gente fica sem paz. Então eu peço realmente, o Salmo 90, não estou aqui julgando nada, que Deus julgue e os homens julguem direito essa situação. Um abraço. Estamos falando certinho. Ai, falei mal, né? Não, falou eu super achei bem, pelo contrário. Subiu a pressão. Toda vez que a gente fala coisa ruim, qualquer um de nós, qualquer coisa que não seja elogio, já reverbera estranho no peito. Mas eu acho que o que a gente está falando, no fundo, a gente está dando uma opinião, tentando falar da maneira mais carinhosa possível, mas os três pensam a mesma coisa. Tá na caneta, o cara resolveu, vai passar por cima de quem foi e fez o dinheiro. Enfim,